Quando você olha para essa imagem aqui, o que você vê? Você sabia que essa imagem ela pode mudar a forma como você entende a depressão ou lida com a depressão? No vídeo de hoje eu vou te explicar como essa imagem representa a depressão e como que você pode criar uma rotina para você sair da depressão. Fala galera, muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motivo Cérebro. Aqui no canal eu trago informações sobre saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal, questões emocionais sem pautado em ciência. Tá, mas o que tem a ver essa imagem com a depressão? Vamos começar a descobrir. Quando você olha para essa imagem, você vê uma parte clara e uma parte escura, certo? Errado. Se eu te falar que isso não é real, você vai acreditar? Isso nos leva a uma revelação surpreendente como a depressão pode distorcer certas coisas que acontecem na nossa vida. Como eu falei lá no vídeo sobre as causas da depressão, a depressão ela faz algumas alterações no seu cérebro, no seu corpo, na maneira que você se enxerga, na maneira que você se relaciona e vai juntando tudo isso com as experiências que você teve antes, durante a depressão, para você de certa forma construir o que pode acontecer no futuro, a maneira que você enxerga. Voltando à imagem, se eu te falasse que essa imagem, os dois blocos têm a mesma cor, você acreditaria? É difícil de acreditar, mas muitas vezes os nossos olhos eles pregam certas peças na gente. Eu vou colocar aqui do lado, no meio, se eu tampar essas sombras, você vai ver que é a mesma cor. Você pode pensar até que é uma pegadinha, mas você pode pausar esse vídeo e colocar o seu dedo entre as sombras que você vai ver que vai ser a mesma cor. Por causa da sombra no meio, seu cérebro, através de experiências passadas, ele deduz que uma imagem é mais clara e outra é mais escura, por causa da sombra. Assim como na ilusão, na vida também acumulamos experiências que moldam a nossa percepção. Então na depressão, ela causa algumas alterações de como você se enxerga a vida, os relacionamentos. E para você tampar essa sombra, né, é através de três coisas: medicação, psicoterapia e mudança de hábitos. E é aqui que você começa a construir novas experiências e novas perspectivas, como você se enxerga as pessoas, as coisas que estão acontecendo com você, a maneira que você se relaciona. Começar com pequenas rotinas é o essencial para você começar a mudar essas coisas. Então as pequenas rotinas vão mudar as experiências negativas que você tem. A primeira coisa de uma rotina simples é você se levantar da cama. Pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes para a pessoa que está com depressão, essas coisas simples vão fazer total diferença. Só que muitas vezes até levantar da cama a gente tem dificuldade. Então você deve levantar da cama, abrir a janela, deixar a luz do dia entrar para que o seu cérebro comece a perceber que está de dia e te deixe ativo. Depois de fazer isso, é hora de despertar o seu corpo. Meta 2 é você fazer caminhada, se exercitar. Não precisa ser nada muito complexo. Eu não tenho dinheiro para entrar na academia, mas eu tenho o meu corredor que eu posso fazer uma caminhada. Faz a caminhada. Faz essas atividades, pode ser cuidar de uma planta, cuidar do jardim, atividades que façam o seu corpo se movimentar, coisas simples, subir um lance de escada, de preferência que essas coisas sejam à luz do dia, para que o seu cérebro entenda que é de dia, porque as luzes internas do celular, da casa, elas não têm o poder de despertar o seu cérebro para que ele comece a ajustar o relógio biológico do sono. E a próxima meta que você precisa fazer é fazer com que o seu corpo entenda que ele está em segurança, ele está bem. Então a próxima coisa é você fazer coisas relaxantes ou que você goste. Pode tomar um banho, fazer uma meditação, sei lá, se você é uma pessoa religiosa, fazer a sua oração ali, depende da sua religião, qualquer coisa que você acredite. Ler um livro, ouvir uma música, dançar, sei lá, alguma coisa que você se sinta bem. Assistir alguma coisa, passar um tempo com as pessoas que você gosta. E por aí a gente vai para o próximo hábito, que é você se alimentar bem. O seu corpo, o seu cérebro precisa de uma alimentação boa para você combater a depressão. Então uma dieta balanceada, ela é uma chave para a recuperação da depressão. Obviamente que você não precisa fazer uma dieta extremamente, mudar toda a sua rotina, que isso você muitas vezes não vai conseguir, porque seu cérebro vai criar uma certa resistência, muita mudança ao mesmo tempo, ou até mesmo por questões financeiras. A gente sabe que não é fácil, não é barato muitas coisas aqui no Brasil. Muitas pessoas têm dificuldade na questão da alimentação, só que você pode começar substituindo e acrescentando poucas coisas. Pode ser começando acrescentando vegetais que você goste, legumes, alguns, não precisa ser muita coisa. Acrescentando uma fruta, pequenas coisas na sua dieta que já vai fazer diferença. Você substituir uma coisa que não é tão boa para você comer por coisas que são mais saudáveis.
E aqui um lembrete para as pessoas que estão acompanhando. Seu cérebro também gosta de conteúdos de qualidade, por isso que eu acho que você deveria deixar o like nesse vídeo, porque foi feito com muito carinho. E isso também vai fazer com que o YouTube recomende para outras pessoas. Também se inscreva aqui no canal, tem vários vídeos novos sempre, toda semana, e que você vai gostar também, dá uma olhada nas playlists que tem aqui. Próxima questão é você se conectar com outras pessoas. A depressão ela vai te fazendo com que você se afaste das pessoas. Não necessariamente que você precisa, eu vou lá, às vezes você não tá afim de bater um papo. Só se você tá presente num local que tem outras pessoas, você tá num parque, você tá num museu, no shopping, fazer uma caminhada onde passam várias pessoas, isso é importante. Você tem contato com pessoas, porque a depressão ela faz você se isolar, e o isolamento, o nosso cérebro ele evoluiu para sempre ter contato com as pessoas. Tanto é que a gente evoluiu. Como que a gente sabe ler as expressões faciais das pessoas? São vários anos de evolução. Você sabe quando a pessoa está triste, você sabe quando ela está com raiva, você deduz essas coisas. Então, quando você não tem contato com as pessoas, seu cérebro entra em sofrimento. E a depressão ela avança. E além de você buscar conexão com outras pessoas, você tem que evitar que é o oitavo passo, coisas que te fazem mal, que pioram o seu estado. Drogas, bebidas, a má alimentação, sedentarismo, essas coisas, você tem que evitar, porque isso contribui para a depressão. E também para você melhorar da depressão, ela também se passa por uma questão que é uma boa noite de sono, que é o nono passo. Dormir bem é essencial para você ter uma melhora da depressão. Inclusive já tem vídeo aqui que eu falo sobre isso, sobre como melhorar o sono para pessoas que têm depressão. Tem uma playlist aqui só sobre sono, tá? Você deve dormir entre 7 e 9 horas, sono de qualidade. O sono é importante sim, ele diminui os sintomas da depressão, diminui os riscos das pessoas terem depressão. Isso é muito importante no seu tratamento. O 10º passo, que é importante, extremamente importante, é você não se cobrar demais. Seja paciente com você, saiba que cada passo é um progresso. São coisas, você precisa ter calma, que o tratamento para depressão, ele é um tratamento que ele demora, é um passinho de cada vez. E a depressão faz com que a gente tenha uma visão negativa sobre a gente, faz a gente se cobrar muito. Então isso não é bom. Se permita você progredir. Tenha compaixão pelas coisas que você está fazendo. Ah, mas são pequenas. Sim, as coisas pequenas somadas é o que vai fazer você sair da depressão. Para te ajudar mais, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que vai te ajudar muito sobre essas questões na sua vida.